Olá, tudo bem? Este é mais um bate-papo do Atenção Difusa Mulher, que traz um tema de grande relevância para as mulheres, no que se refere à sua proteção e segurança, a aplicação das medidas protetivas de urgência. Por isso é muito importante que você curta e compartilhe mais este excelente conteúdo e assista este vídeo até o final para não perder nadinha das informações apresentadas durante esta entrevista. Outro pedido especial é para que você venha fazer parte do nosso universo. Inscreva-se no nosso canal, inscreva-se agora e após assistir esse vídeo, compartilhe nas suas redes e incentive mais pessoas a fazerem parte do nosso universo. Com essa simples atitude, você estará também contribuindo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que podem salvar vidas. Contamos com a sua participação. E para você que já é inscrita, um inscrito e está conosco, o nosso carinho e gratidão, o seu apoio é o que nos incentiva a seguir em frente e a continuarmos oferecendo conteúdos de qualidade e de interesse da nossa audiência. Deixe seus comentários nos nossos vídeos, a sua opinião é muito importante, pois reflete a sua confiança e valorização no nosso trabalho. Lembre-se sempre, aqui também é o seu lugar de fala. Obrigada, Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e a Carla Gaspar e ao Júnior Silveira pela parceria. Siga o nosso perfil no Instagram, o endereço está aqui na tela, tem muita informação bacana lá também. E vamos ao vídeo. A violência de gênero alcança números alarmantes e, para combatê-la, se faz necessária uma legislação que garanta ações mais efetivas. Dentre os instrumentos de grande importância neste combate estão as medidas protetivas de urgência que visam garantir a segurança das mulheres ameaçadas em caso de violência doméstica e familiar. E para nos esclarecer como esse mecanismo de proteção pode evitar o agravamento das agressões, convidamos a advogada Géslia Marques. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, obrigada por aceitar o nosso convite. Então, Géslia atuou como liderança do movimento estudantil e atualmente, além dos movimentos sociais, dedica sua militância à defesa dos direitos das mulheres. Obrigada por nos trazer um tema de extrema importância para as mulheres. Géslia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carla. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar trazendo informação, e uma informação tão valiosa e que muitas mulheres ainda não conhecem e necessitam conhecer com urgência, né? Tal qual o nosso tema, é o tema que requer urgência, e eu estou muito grata de poder estar aqui participando com vocês, esse canal que cumpre uma função social incrível, tem que ser disseminado para muita gente, e espero que o nosso conteúdo hoje possa ajudar muitas vidas. Obrigada pela oportunidade. Então, Géslia, a gente quer saber já o conceito, né? Para melhorar até as informações que chegam à nossa audiência. Então, defina o que são as medidas protetivas de urgência, seus principais objetivos, importância no combate à violência de gênero no âmbito familiar. Ela só é aplicada em caso de violência doméstica. Como que esse instrumento tem colaborado com a redução dos índices de violência contra a mulher? Índices tão alarmantes, né? Existem dados que mostram se há alguma mudança nesses números com essas medidas? Então, Carla, o crescimento do número de casos de violência contra a mulher, ele é alarmante, né? E nas últimas décadas, a gente viu a necessidade de se criar medidas que coíbam essa violência de gênero, que é uma violência simplesmente pelo fato da pessoa ser do gênero feminino, né? E aí a gente tem a nossa Lei Maria da Penha, que baseia, né, toda essa defesa em favor da mulher
E dentro da Lei Maria da Penha, nós temos as medidas protetivas de urgência, que elas têm como finalidade coibir a aproximação daquele agressor, daquele violentador, da vítima, da mulher. Né? E é importante esclarecer que essa violência ela pode acontecer de diversas formas. A gente às vezes pensa na violência física, mas ela pode acontecer também como violência patrimonial, quando o homem, né, o agressor, ele fica cerceando bens, documentos, formas de acesso ao dinheiro dessa vítima, cartões de crédito, de forma psicológica, causando dano emocional, com chantagens, ameaças. Isso tudo causa um dano, às vezes, irreversível àquela mulher. E ela precisa ser tirada o quanto antes dessa situação de violência. Então, isso pode acontecer dentro de casa, sim, o marido ou a mulher, mas também em várias relações afetivas, em relações aonde exista necessariamente essa questão de gênero. A mulher está sofrendo a violência simplesmente por ser mulher. Então, a medida protetiva ela vai afastar esse agressor da vida da vítima, né? E ela pode acontecer de várias formas. Ela pode proibir ele de se aproximar do trabalho, da casa, pode proibir, inclusive, a visitação aos filhos, dependendo do caso. Então, elas vêm para realmente ajudar as mulheres a não terem que ficar convivendo com seus violentadores e podendo chegar até algo pior, né? Então, as medidas protetivas têm uma função social muito importante nesse aspecto. Então, Gesla, e qual é a base legal das medidas protetivas, né? Como que ela atua na proteção da mulher e também dos filhos do casal? Como que isso é importante nessas relações familiares de proteção a essa mulher? Então, como eu disse, as medidas protetivas de urgência, elas vêm justamente da Lei Maria da Penha, elas estão lá entre o artigo 22 e 24 da Lei Maria da Penha, e elas vêm para resguardar essa mulher, elas vêm para resguardar esses filhos que também podem ser vítimas, porque muitas vezes o violentador usa do bem maior que a mulher tem, que é um filho, para poder violentá-la indiretamente. Então, as medidas vêm justamente para poder coibir qualquer tipo de violência que evolua e para que essa mulher ela fique resguardada, né? A violência contra a mulher, ela mexe com toda a estrutura familiar. É muito importante entender isso. As sequelas que ficam para as crianças, para as pessoas ao redor, para os pais, familiares, amigos dessa mulher, também são significativas. Então, retirar esse violentador do convívio, né, familiar, do convívio doméstico, já é um primeiro passo para a gente fazer a Lei Maria da Penha valer, né? Porque é muito importante, de fato, a gente ter mecanismos legais para que a gente se proteja, mas a gente precisa mudar toda uma cultura que tem na sociedade, que é o principal. E hoje eu vejo que com as medidas protetivas, até respondendo o que você perguntou na pergunta anterior, né? As pessoas hoje elas têm muito mais consciência do direito delas, ainda falta muito mais ainda essa informação ser levada e chegar, principalmente a mulheres que têm menos acesso à informação, mas hoje muitos agressores pensam duas vezes antes de cometer uma violência, porque sabem que vão ser afastados do lar, porque sabem que vão ficar sem o convívio dos filhos, mas infelizmente, mesmo com a lei, ainda continua acontecendo. Então, é uma mudança cultural que eu poderia dizer que é necessária na sociedade, mas que a Lei Maria da Penha vem cumprindo muito bem essa função, e acho que um passo dado, a gente já não está mais no mesmo lugar. E como que a gente evoluiu nas últimas décadas, né? A gente vê aí com a lei do feminicídio também, né? Ele sendo tipificado
no Código Penal, com uma pena maior do que o homicídio comum. Então, a gente está avançando, mas a gente precisa de levar mais esse conhecimento ainda para que, de fato, ele seja efetivo e essas mulheres estejam seguras, essas mulheres não continuem passando por violências e elas entendam o que é a violência, quais os tipos de violência que a Lei Maria da Penha prevê e do que elas podem estar se resguardando. Como eu disse, né, xingamentos, uma violência psicológica, chantagem, isso também dá ensejo para uma medida protetiva. Então, é muito importante a gente conscientizar os nossos pares, né, tantas mulheres vítimas e que também ainda não são vítimas, mas podem vir a ser, pelo simples fato de serem mulheres, para que elas saibam que têm esse direito. Então, alguma coisa já está acontecendo, né? Alguma mudança. Então, assim, a gente, apesar dos números, a gente vê que alguma coisa está acontecendo. Mas, Gésla, vamos às questões práticas. Como solicitar a medida protetiva? A necessidade do boletim de ocorrência? Ela deve ser solicitada via delegacia, ou defensoria pública, Ministério Público ou advogado particular? Como que a mulher deve proceder? Carla, todas as informações que você trouxe são meios, são caminhos válidos para se solicitar uma medida protetiva de urgência. O mais comum é que a mulher procure uma delegacia e, se na cidade dela houver a DEAN, que é a delegacia especializada, né, delegacia da mulher, que ela vá até a DEAN e faça o registro, junte as provas, tudo que ela tiver em relação a prints de celular, testemunhas, tudo que ela tiver, quanto mais provas ela tiver, melhor para dar ensejo a esse processo que vai vir após essa medida. Mas a medida, inicialmente, é o primeiro passo. Ela pode requerer via delegacia, mas ela também pode requerer via Ministério Público, via Defensoria Pública, com um advogado particular. E não é necessário, isso é um mito, não é necessário que haja um boletim de ocorrência. Um Isso advogado ajuda particular, muito, né? por exemplo, e eu mesma já fiz isso várias vezes, entrei diretamente com o juiz, que é quem despacha, dá o despacho para poder conceder a medida protetiva. Entrei diretamente com o juiz com o pedido de medida protetiva, sem necessidade de fazer um boletim de ocorrência antes. Mas como a gente sabe que muitas mulheres não têm esse acesso, né, às vezes, a um advogado particular, eu gosto muito do atendimento na DEAN. Né? É um atendimento muitas vezes pesado, é difícil, a gente está ali, é difícil para a gente que é advogada, Carla. É um ambiente muito pesado, mas é onde a mulher pode ter certeza que ela vai lá e ela vai pedir a medida protetiva e que, em casos mais graves, até a própria delegada ou delegado, ele pode despachar pela medida protetiva, porque quem dá essa medida é o juiz, né? O juiz vai entender o caso e ele vai ver quais dispositivos ele vai aplicar ali para esse afastamento do agressor da vítima. Se é necessário ter afastamento dos filhos, se é necessário o afastamento do trabalho da mulher e esse tipo de coisa. Mas em casos mais graves, o próprio delegado ou delegada ele mesmo pode já despachar para evitar um dano maior, né? Porque essa medida ela tem 48 horas, né? Normalmente para entrar em vigor, mas em casos mais sérios pode ser que entre antes, né? E aí é importante ficar bem em cima ali da autoridade policial ou judicial para que essa medida saia, né? O quanto antes e a mulher fique protegida. Quanto mais desburocratizar, melhor. Mais segurança, mais rapidez. Essa é a pergunta que eu ia fazer, né? O prazo para a concessão da medida protetiva, se é imediato ou não, e se tem período de validade,
Em caso, se existem casos, né, como você falou, de efetuar sua ampliação, sua renovação, como que isso funciona. E você falou que é o juiz, mas somente mesmo o juiz que pode mesmo efetuar, no caso, o que garante uma outra, é uma situação assim, de risco muito grave que outra autoridade pode efetuar a medida? Como que funciona isso? Para as mulheres terem realmente essa coragem de fazer a denúncia mesmo, né? Sim, em via de regra, é o juiz que vai determinar a medida protetiva para essa mulher, para essa vítima. Mas em casos mais graves, como eu disse, a própria delegada ou delegado pode intervir e despachar essa medida para que essa mulher fique segura, né? Porque às vezes não dá tempo de esperar chegar no fórum. Imagina quantas medidas não chegam para o juiz num dia, né? E quantos outros processos também o juiz não tem que julgar. O tempo é crucial aí, A né? O gente vive uma crise tempo. judiciária, então, em certos casos, sim, para garantir a segurança dessa vítima, a gente vai poder ter um delegado ou a delegada concedendo essa medida protetiva. E em relação a tempo, ela não tem um tempo estipulado. O juiz, né, ou a autoridade policial ali, ela vai analisar o caso concreto e ver qual tempo necessário, coerente, para que essa medida protetiva fique em vigor, ver qual é a validade dela. Porém, ela pode ser estendida e ampliada. Digamos que esse agressor ele está achando outras formas de entrar em contato com a vítima, né? A vítima pode pedir ampliação do que já foi concedido em relação às restrições que esse agressor tinha contra ela. Do mesmo modo, quando o tempo que inicialmente foi dado de medida protetiva estivesse acabando, né? Ela pode pedir a renovação. Então, a Isso é importante. renovação e a ampliação elas podem ser pedidas ao mesmo tempo, inclusive. Isso é de extrema importância e muitas vezes a vítima acredita que tem a medida protetiva e está tudo bem, e aí aquela medida protetiva vence e de repente ela se vê ali com o seu agressor de novo, tendo contato com ela, o que não é o ideal. Então é importante ficar de olho nesses prazos para pedir a renovação. Né? A gente, nesses casos, a intervenção de um advogado, de uma advogada especialista em direitos das mulheres é muito importante, porque vai ficar de olho nesses prazos e vai poder acompanhar de forma melhor e fazer os pedidos corretos ali para o juiz. Mas, quanto mais desburocratizarmos, melhor. Né? Por isso que a gente está aqui, para levar a conscientização para essas mulheres do que elas podem fazer. Porque elas precisam realmente se proteger para ter coragem de enfrentar todo esse processo de violência que é muito traumático, como você mesmo já disse, né, o Gessler? Mas então, mas quando que essa mulher deve decidir pela medida protetiva? O que sinaliza essa mulher a optar por essa medida? O que ela tem que prestar atenção para ela tomar essa atitude? Essa é uma pergunta que eu gosto de responder de forma bem objetiva, porque eu acho que não tem que ter. A gente não pode ficar relativizando neste momento as coisas. Eu acho que no primeiro momento, com o primeiro sinal de violência, de agressão, que essa mulher se sente violentada, que ela sente algum direito dela sendo cerceado, ela já pode procurar um meio de pedir essa medida protetiva. Né? O direito dela de ter paz, de viver livremente, de não ser assediada, de não ser violentada, de não sofrer abalo psicológico, mas de fato é uma atitude de muita coragem. Tem que ter muita coragem. E eu sempre falo da importância da rede de apoio, de mulheres ajudando mulheres, para que elas consigam ter força para tomar essa atitude. Não é fácil sair de casa, ir numa DEAN, tirar print e às vezes
denunciar o pai do seu filho e você ficar pensando várias coisas, como vai ser o futuro do meu filho, o que eu estou fazendo com a vida do pai dele, não. Você, mulher, tem que estar bem para cuidar de si, primeiramente, que se você não estiver bem, você não cuida bem dos seus filhos, não cuida É bem dos verdade. seus ao seu redor. Então é importantíssimo você cuidar de você primeiro. Então as medidas protetivas estão aí justamente para resguardar as mulheres. Então é preciso ter coragem, é preciso enfrentar todo o estigma da sociedade, as pessoas que vão falar, né, que você vai estar prejudicando a vida de alguém, quando na verdade a sua vida está sendo prejudicada enquanto você não toma uma atitude, né? E nós estamos aqui justamente para poder te falar: tenha coragem, denuncie. A gente tem hoje outro mecanismo muito importante, que é o Disque 180, a gente chama do Ligue Maria da Penha. Tem um aplicativo onde você pode se informar melhor. Eu acho que a gente vai deixar o link aqui na descrição, né, Carla? Sim, vamos colocar na descrição. É muito importante para a mulher entender. Tem cartilhas também para vocês se informarem mais. A gente pode estar deixando aqui também, para que vocês entendam os direitos de vocês e para que entendam que existe no poder estatal algo que respalda a mulher de não sofrer violência e de não continuar nesse ciclo abusivo que muitas vezes pode terminar e termina de forma fatal num feminicídio. E é isso que a gente quer reduzir o número de feminicídios, a gente quer reduzir o número de violência doméstica, a gente quer as nossas mulheres saudáveis para trabalhar, para contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, para a economia girar. Então a gente não pode ter essas mulheres fragilizadas por conta de violência de gênero. Então, não deixar escalonar a violência. Exatamente. Então, tomar essa atitude, você não deixa a coisa evoluir para situações tão graves como você falou, né, Jéssica? Exatamente. Quantas mulheres que, se tivessem pedido a medida protetiva, hoje estariam vivas? Hoje não estariam com sequelas. E a gente usa aqui o caso emblemático da própria Dona Maria da Penha, que se já existisse a lei que leva o nome dela, né, ela não teria ficado com sequelas tão graves, talvez, porque o agressor seria afastado dela e não teria a oportunidade de quase matá-la, né? Então ela é um ícone que teve que sofrer para que hoje a gente tivesse uma lei, né, que leva o nome dela e que nos protege para que a gente não tenha esse mesmo fim. Então, o quanto antes a mulher identificar algum tipo de abuso, busque ajuda, entre no aplicativo do 180, leia a cartilha da Maria da Penha que a gente tem disponível, para você entender os tipos de violência que você pode estar sendo vítima e que você pode mais ainda pedir uma medida protetiva para que você não sofra, não continue sofrendo ou até escalonando isso até virar uma tragédia. Não sei. Jéssica, muito obrigada por apresentar essas informações assim super importantes. O nosso papo foi muito bom, muito esclarecedor. Muito obrigada mesmo por orientar a nossa audiência, as nossas mulheres que nos seguem. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, fico muito feliz em poder contribuir. Já era uma vontade nossa, né, minha e de vocês, que isso acontecesse já há algum tempo, e que bom que a gente está podendo falar disso hoje e levar essa informação. E vai ficar aqui também, né, minhas redes sociais, meu Instagram, meu Isso. WhatsApp, e eu estou à disposição também para quem quiser tirar dúvidas, para quem precisar de uma ajuda, que talvez esteja sofrendo alguma coisa que não tem certeza se é violência ou se não é. E com certeza, se você não tem rede de apoio, aqui a gente vai ter uma rede de apoio para poder te orientar da melhor forma, para poder não deixar que coisas piores aconteçam. Então, eu que agradeço. Estou sempre à disposição, principalmente quando for para falar de direitos das mulheres. Vamos E voltar. vamos voltar, tem muito tema bom para a gente falar.
Eu agradeço de coração a toda a audiência. Um grande beijo no coração e não vamos desistir da luta. Isso aí. Vocês podem conferir, então, os contatos da Géslia aí na tela. E a gente reforça aqui também o Disque 180. É isso? Em caso Isso. de violência contra a mulher, não se cale. Denuncie. Não é isso? Porque não existe isso de briga de marido e mulher, não se meter a colher, não. A gente mete a colher, o garfo, a faca, o que precisar a gente mete, porque isso ficou lá no passado. Mulher não é propriedade de homem. Então, se você vir também isso acontecendo, além de tentar dar o suporte para essa mulher vítima, denuncie. Não se importe com as consequências do que vão falar, do que vão achar, se eles vão reatar, que infelizmente ainda existe o ciclo do relacionamento abusivo, onde a mulher fica dependente emocionalmente, mas denuncie. Não se cale quando você vira uma mulher sendo vítima de violência. Isso, vocês podem conferir esses temas também, como o relacionamento abusivo, a gente já falou sobre violência vicária também aqui. A gente está sempre trazendo essas questões, então você pode conferir aí no nosso canal também, esses vídeos também, sobre esses temas. Então, obrigada, Gésla. E se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe esse valioso conteúdo. E até a próxima. Tchau! Tchau!